Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e esse é mais um vídeo do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando com as aulas de equilíbrio ácido-base, hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre os ácidos polipróticos. Mas antes de continuar, pessoal, já se inscreva no canal se não for inscrito ainda, deixe um like no vídeo para não esquecer depois e siga o canal também nas redes sociais, Facebook, Blue Sky, Instagram e Threads. Agora sim, vamos para a aula. No último vídeo, pessoal, falei para vocês sobre os ácidos monopróticos, né, que são ácidos que têm apenas um hidrogênio ionizável. Falei da constante de ionização deles e do pKa, que é a aplicação de menos log no valor de Ka, que ajuda a gente a elencar a força dos ácidos. Agora, pessoal, vou falar um pouco para vocês sobre os ácidos polipróticos, que são ácidos que vão ter mais de um hidrogênio dissociável ou ionizável. Como os exemplos, o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico, né, são ácido diprótico e triprótico, respectivamente, tudo bem? Lembrando, pessoal, o exemplo do ácido acético, apenas esse hidrogênio aqui é um hidrogênio ionizável, tá? Esses três aqui não são. Então, o ácido acético, apesar de ter 4 hidrogênios na sua fórmula, apenas um é um hidrogênio ionizável, então ele é monoprótico. Normalmente, pessoal, os ácidos polipróticos são sempre fracos e cada ionização vai ter seu próprio Ka e, obviamente, o pKa. Como, por exemplo, o ácido fosfórico, a primeira ionização dele, liberando um próton, formando o ânion dihidrogenado, vai ter o Ka de 7,11 vezes 10 menos 3. A segunda ionização tem um Ka de 6,32 vezes 10 a menos 8. E o último Ka, né, a última ionização, tem o Ka de 4,5 vezes 10 a menos 13. Notem que quanto maior é o grau da ionização, mais fraco fica o ácido. Tudo bem, pessoal? Então, conforme aumentando o número da ionização, o Ka fica mais fraco, ou seja, cada vez quanto mais fraco o ácido. Exceção, pessoal, é o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico sempre é um ácido forte, mesmo sendo poliprótico. Alguns livros vão dizer que a primeira é um ácido forte, primeira ionização, a segunda tem o Ka, inclusive no Skug, se não me engano, tem um valor de Ka para a segunda ionização. Só que quando você faz experimentos para determinar, você vê que não tem diferença de ionização dos ácidos, tá? Por exemplo, uma titulação, você não vê duas ionizações, é apenas uma. Vou falar mais disso quando tiver a aula de curva de titulações, tudo bem, pessoal? Então, para mim, o ácido sulfúrico é um ácido forte, as duas ionizações. Então, pessoal, como a gente vai fazer para trabalhar com ácidos polipróticos? A gente sempre tem que lembrar, tentar estimar qual é a espécie predominante presente no equilíbrio quando se dissolve um ácido poliprótico. No caso, quando se dissolve o ácido fosfórico em água, provavelmente eu vou fazer apenas a primeira ionização dele quando só dissolvido em água. Então, essa ionização tratando com esse Ka. Então, nesse aspecto, eu vou tratar quase como um ácido monoprótico, tá? A gente vai explicar por quê. Então, pessoal, vamos tratar alguns exemplos matemáticos, né? Primeiro, vamos calcular o pH de uma solução de ácido sulfúrico 0,05 mol por litro, tá? Então, lembrando, o ácido sulfúrico é um ácido forte. Então, se inicialmente eu tenho aqui 0,05, tudo vai ser ionizado, então aqui vai formar número de prótons, né, no caso, 2 vezes 0,05, que é 0,1 mol por litro. Tudo bem, pessoal? Então, o pH é igual ao menos o logaritmo decimal da concentração de H+ em equilíbrio, que vai ser igual a menos log de 0,1, que é igual a 1. Então, esse é o pH da solução de ácido sulfúrico 0,05 mol por litro. Tudo bem, pessoal? Novamente, ácido sulfúrico é um ácido forte, vamos tratá-lo como ácido forte 100% ionizado. E agora, pessoal, a gente vai calcular da mesma forma o pH de uma solução de ácido fosfórico
0,1 mol por litro. Tudo bem, pessoal? Então, lembrando, né, o ácido fosfórico tem 3 ionizações, cada vez ficando mais fraco o ácido, mas a gente vai fazer o cálculo do pH. Lembrando, pessoal, que agora a gente tem que levar em conta principalmente o balanço de carga, ou balanço de prótons, seria a mesma coisa. Então, nessa condição aqui, no balanço de carga, a concentração dos íons positivos tem que ser igual à soma dos íons negativos. Então, H4. Só que daí 2 vezes, tá? Mais 3 vezes a concentração de PO4 mais a concentração de OH-. Tudo bem, pessoal? Nessa condição, como é que vai ser? A gente tem que levar agora algumas considerações em parte. Como eu falei, eu dissolvi ácido fosfórico em água e o ácido ficando cada vez mais fraco. Então, provavelmente, a concentração dessas espécies aqui vai começar a ser muito insignificante. Como o meio vai estar fortemente ácido, a concentração de OH- também vai estar desprezível. Então, eu posso sim, nessa condição, igualar a concentração de H+, igual à concentração do íon com 2 prótons ainda, o ânion diprotonado ainda. Bem, então eu vou tratar como ácido fosfórico, como ácido monoprótico que eu falei em outra aula. Então, eu vou falar o K1 é igual à concentração de H+, vezes a concentração de H2, PO4 menos, dividido pela concentração do ácido fosfórico. Então, eu vou fazer aquele mesmo tratamento, tá, pessoal? Continuando aqui, como a concentração de H+ e H2PO4- é igual, daí, pessoal, aquela aproximação, né? A concentração do ácido fosfórico em equilíbrio deve ser igual à concentração 0,1 menos a concentração de H2PO4 menos, tá? Ou eu posso falar que essa aqui é baixa e considerar a concentração igual, né? A concentração de fosfórico permanece 0,1, ou então fazer a aproximação, né? Então seria 0,1 menos, no caso, a concentração de H+, né? Tem as duas hipóteses. Daí, ou eu vou fazer, né, que o H+ é a raiz da Ka vezes a concentração do ácido, ou eu vou fazer, né, transformar na equação do segundo grau, aqui é menos, né? Não, mais menos, menos Ka vezes a concentração do ácido. Resolver essa equação de segundo grau. Tudo bem, pessoal? Então, assim eu vou estimar a concentração de H+, e vou calcular o pH. Tudo bem? Fazendo então, pessoal, da forma mais simples agora. Então, voltando. É igual
a raiz de Ka1 vezes a concentração do ácido fosfórico, sete vírgula 11 vezes 10 a menos 3 vezes 0,1. A concentração de H+, vai ser, deixa eu ver aqui o valor, vai ser igual a 0,026. Nesse caso, o pH vai ser o menos log da concentração de H+, igual log decimal de 0,026, né? Faltou um mol por litro aqui, né? Nessa condição, o pH vai ser igual a 1,57. Tudo bem, pessoal? Então, achamos o valor. E da forma da equação de segundo grau, pessoal, é só resolver as raízes. Provavelmente você vai achar uma raiz ou muito alta, superior até a concentração de H+, ou uma raiz negativa, e uma outra raiz que vai ser condizente com o valor. Tudo bem, pessoal? Também faço em casa o desenvolvimento das equações de segundo grau. Por último, pessoal, queria falar um pouco para vocês sobre a distribuição das espécies, o diagrama de distribuição. Quando a gente conhece o pH de uma solução, a gente pode estimar a fração ou porcentagem, chame como quiser, das espécies dos ânions que vão estar presentes em uma solução de um ácido poliprótico. Dá para fazer com monoprótico? Tá, mas é só a espécie protonada, a espécie desprotonada. Como a gente calcula isso? Para isso, pessoal, nós temos que entender o conceito da fração dissociada, né, ou alfa-N, que nós chamamos, que é a razão da espécie presente no equilíbrio, a concentração e equilíbrio da espécie, dividido pela concentração total, que é a soma de todas as espécies. Tudo bem? Então, no caso do ácido fosfórico, o alfa 0 representa a espécie que não perdeu nenhum próton, então seria a concentração do ácido fosfórico totalmente protonado dividido pela concentração de todas as espécies do ácido fosfórico. O alfa 1 seria a perda de um próton, o alfa 2 a perda de 2 prótons e o alfa 3 a perda dos 3 prótons. Se for um ácido tetraprótico, tem o alfa 4. Se for um ácido pentaprótico, vai ter o alfa 5, entendeu? Então vai ser sempre o número do próton que foi ionizado daquele ácido, tudo bem? Então 0 não perdeu nenhum próton, alfa 1 perdeu um próton, alfa 2 perdeu 2 prótons, alfa 3 perdeu 3 prótons, alfa N perdeu N prótons. Como eu faço o cálculo, então, pessoal, dessas espécies? Vamos lá, então, para o próximo. Então, pessoal, como eu vou fazer para calcular a concentração das espécies em equilíbrio? Então, vou começar a trabalhar as expressões de Ka para chegar no resultado. Primeiro, K1, né, essa expressão aqui, essa é a primeira ionização do ácido fosfórico, e o valor de Ka dela. Então, a gente sabe que K1 vai ser a concentração de H+, vezes a concentração de H2PO4-, dividido pela concentração de H3PO4, todos no equilíbrio, tá? Eu vou isolar o H2PO4 e vou deixar dessa forma. H2PO4- é igual a H3PO4 vezes K1 dividido por H+. Tudo bem, pessoal? Vou deixar assim e a gente já vai entender o porquê. Trabalhando agora a segunda ionização, da mesma forma, vou isolar agora o HPO4-. Então, vou chegar à conclusão que HPO4- é a concentração de H2PO4- vezes o K2 dividido por H+. Mas já calculei o H2PO4- no slide anterior, lembram? Então, eu vou trocar aqui. HPO4- vai ser H3PO4, né? Concentrações no equilíbrio, vezes K1 vezes K2, dividido por H+ ao quadrado. Tudo bem?
Trabalhando a terceira ionização, da mesma forma, eu vou chegar aqui, H3PO4 3- é igual a HPO4 2- vezes K3 dividido por H+, já tem o valor de H3PO4 do slide anterior. Vou ter que o PO4 3- é igual a H3PO4 vezes K1 vezes K2 vezes K3 dividido por H+ ao cubo. Tudo bem? Então, eu fiz expressões para cada um deles. Tudo bem? Vai ficar tudo agora em função da concentração do H3PO4. Então, pessoal, vamos calcular, por exemplo, o alfa3, que seria a concentração do PO4 3- dividido pela concentração de todas as espécies no equilíbrio, né? A soma da concentração. Lembra que eu deixei tudo em ácido fosfórico? A gente vai entender por que isso é importante. Bom, a gente viu que o PO4 3- vai ser igual à concentração do ácido fosfórico vezes K1 vezes K2 vezes K3 dividido por H+ ao cubo, né? O próton ao cubo, as concentrações, né? E o CT é a soma de todas as espécies. Então seria H3PO4 mais H2PO4-, HPO4 2- e PO4 3-, que eu já tenho os valores dos slides anteriores. Então seria algo assim, tudo em função de H3PO4. Se, pessoal, eu fizer a divisão disso, então, vou fazer a divisão disso, né? O que acontece? Deixa eu mudar a cor aqui. Eu posso tirar o HPO4 em evidência, então esse valor não deixa de ser importante. Então, o que eu vou ter, pessoal? Eu vou ter os Ks, que são valores tabelados, né, fixos, são constantes, e a única variável vai ser a concentração de H+ no equilíbrio. Tudo bem? Como é uma função da distribuição das espécies pelo pH, que é um valor relacionado à concentração de H+, eu consigo calcular agora sem problema algum. Tudo bem? Então, mantendo, a expressão ficaria dessa forma aqui. Tudo bem? Deixa eu pegar aqui o... Então, eu já cortei a concentração de ácido fosfórico, então ficou nesse termo aqui. Só que eu tenho uma divisão de frações, né? Primeiro eu preciso tirar tudo isso aqui, uma expressão em comum. Então eu vou tirar o mínimo múltiplo quadrado aqui. Vai ficar dessa forma. A hora que eu trabalhar a equação, pessoal, vocês vão chegar nessa expressão aqui. Por quê? Eu vou deixar tudo isso aqui em função de H+ ao cubo, tá? Então vai ficar H+ ao cubo mais K1H+ ao quadrado, K1, K2, H+, e K1, K2, K3, tudo dividido por H3 ao cubo. Devo trabalhar a expressão, eu vou cancelar isso e eu vou chegar nessa expressão aqui. Notem, pessoal, que não precisa decorar como calcula. Vamos entender a equação. O que é o alfa3? É a espécie que perdeu os 3 prótons. Perdeu 3 prótons. K1, K2, K3. O H3 ao cubo representa o ácido fosfórico, totalmente não ionizado, né? A espécie que permaneceu com os 3 prótons. Então, 3 prótons aqui. Daí perdeu um próton. Isso aqui representa o H2PO4. Ficou 2 prótons ainda e perdeu um. K. Aqui de novo. Perdeu 2 prótons, né? K1, K2, H+, porque isso aqui representa o HPO4 2-. Novamente, o K1, K2, K3 representa o PO4 3-, já perdeu os 3 prótons. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam? Não é difícil chegar nessa conclusão. Bem, o passo a passo pode demorar um pouquinho, tem uns cancelamentos, mas notem, todo alfa vai ser assim. Eu tenho alguns vídeos meus antigos que eu vou refazer. Eu vou continuar trabalhando dessa forma aqui, mas eu vejo muito assim. Ah, como calculo o alfa, pessoal? Não precisa calcular o alfa. Vamos entender o que representa o alfa primeiro, para depois entrar com valores. Os valores são valores fixos.
é só daí aplicar a matemática do ensino médio. Tudo bem? A gente vai fazer alguns exemplos aqui. Então, pessoal, o alfa zero no caso do ácido fosfórico. De novo, pessoal, vamos entender. O alfa zero representa a fração do ácido fosfórico. O ácido fosfórico tem que estar com os 3 prótons. H ao cubo, os 3 prótons, tá vendo? O alfa 1 perdeu um próton. Então, perdeu um próton K1, ficou, no caso do ácido fosfórico, 2 prótons, H ao quadrado. E o alfa 2 perdeu 2 prótons. Perdeu o próton K1, perdeu o segundo próton K2, manteve um próton H+. E o alfa 3 perdeu os 3 prótons K1, K2, K3. Estão entendendo, pessoal? Se fosse um tetraprotótico, então teria o alfa 4, o alfa 3, o alfa 2 e seria agora a quarta ao cubo, ao quadrado, aqui teria um H+, e o alfa 4 seria K1, K2, K3, K4. Pessoal, essas expressões aqui são assim. Vamos lembrar, não precisa deduzir toda vez, vamos lembrar disso. Espécie com 3 prótons, espécie com 2 prótons, perdeu 1, espécie com um próton que perdeu 2 e espécie que perdeu os 3 prótons. Tudo bem, pessoal? Estou sendo meio redundante aqui, pessoal, porque eu vejo que tem muita gente com dificuldade nessas expressões. Tudo bem? Mas e o H+. Bom, eu vou fazer um diagrama da fração pelo pH. Se eu sei o pH, eu sei H+. Por quê? pH é igual a menos log de H+. Tudo bem, pessoal? A gente vai fazer alguns exemplos aqui daqui a pouco. Aqui, pessoal, temos o diagrama de distribuição de espécies em função do pH do ácido fosfórico. O que é interessante nesses diagramas? Bom, cada um vai ter uma característica, tá, pessoal? No caso do ácido fosfórico, bem particular. Enquanto, praticamente, não acaba o H3PO4, não começa a segunda associação, tá vendo? Então, para começar a perder o segundo próton, não pode ter praticamente mais espécie H3PO4 significativa, tudo bem? Vai ter um pouquinho, quase nada que não aparece no eixo, tudo bem? Interessante, as linhas se cruzam onde o pH é igual a pK, tudo bem? Então, se eu tenho um gráfico, se o professor, por exemplo, num exercício, o professor dá o valor, dá o diagrama de equilíbrio, pede para tirar os pKs, então pK1 é onde cruza aqui o alfa 0 e o alfa 1. O pK2 é onde cruza o alfa 1 com o alfa 2 e o pK3 é onde cruza o alfa 2 com o alfa 3. Tudo bem, pessoal? Então, essa é uma das características importantes do diagrama de distribuição de espécies. Então, algumas informações podemos tirar. Por curiosidade, pessoal, temos aqui do ácido cítrico. Note que ele é bem diferente, né, pessoal? Então, em nenhum momento eu vou chegar a 1, né? Ou seja, ter predominantemente apenas a espécie diprotonada nem a espécie monoprotonada, tá? Elas vão chegar no máximo aqui em 0,75 e vão começar novamente a ser associada. E novamente aqui, o pK1, o pK2 e o pK3 do ácido cítrico. Do ácido arsênico, pessoal, esse eu gosto muito porque foi graças a ele que eu resolvi o meu mestrado. Tá? Eu tinha que trabalhar num pH 4,5. Eu vi que pH 4,5, a espécie presente é praticamente o H2ASO4-. E eu tinha que fazer uma reação com BH4-. E nesse pH a reação parava de acontecer. Daí, pesquisando, estudando, a gente viu. Aqui eu tenho predominantemente uma carga negativa, o tetrahidroborato, né, o boridreto, também tem uma carga negativa, não havia uma colisão adequada nas moléculas, né, das espécies, então não tinha uma reação de redução que eu precisava realmente evitar. Então, por isso, foi importante fazer no meu mestrado esse diagrama. Mas como eu trabalhava com ácido arsênico e ácido arsenioso, no pH 4,5, notem, eu ainda tenho praticamente espécie totalmente protonada. Então a reação acontecia apenas para essa espécie aqui. Eu conseguia fazer um mecanismo, um método que eu reagia o ácido arsenioso, mas não reagia o ácido arsênico, tá? Era esse o objetivo do meu mestrado, tá?
Agora, pessoal, como último exemplo, vou fazer um exercício com vocês aqui. Então, eu peguei 100 ml de uma solução 0,5 mol por litro de ácido cítrico e ajustei o pH para 4. Tudo bem? E depois diluí para 500 ml. Considerando que o pH permanecerá constante, calcule a concentração de cada espécie do ácido cítrico na solução final, ou seja, nos 500 ml. E aqui são os K do ácido fosfórico, do ácido, desculpa, cítrico. Tá? Vamos calcular esse exercício aqui. Retomando o diagrama distribuição de espécies, tá, pessoal? Nota, então, estou falando essa região aqui. Então, eu vou ter praticamente mais predominante a espécie de protonada, vou ter quase o mesmo valor da espécie totalmente protonada e com apenas um próton e bem pouquinho do citrato livre, tá? Mas vamos agora ao cálculo. Lembrando, pessoal, essas são as expressões de alfa, 0, 1, 2, 3, 4. Desculpa, 4 não tem 4 DDTA, desculpa. Alfa 0, alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Então, pessoal, eu preciso calcular essas expressões, que elas vão se repetir, tá vendo? Então, eu preciso saber esse valor, esse valor, esse valor, esse valor e a soma de cada um deles, tá? Então, vamos lá, pessoal. Bom, primeiramente, pessoal, vamos achar quanto ficaria do ácido cítrico total após diluição. Eu comecei de pegar aqui a caneta. Vamos pegar verde. Então, né, eu tinha 100 mililitros, né? Desculpa, deixa eu pôr aqui. Mililitros de uma solução 0,5, vou precisar aqui, meio mol por litro, né? Meio mol por litro. E eu diluí para 500 mililitros, quero saber a concentração, né? Que no caso, essa concentração vai ser o CT. Bem, então nosso CT vai ser igual a 0,1 mol por litro. E eu sei o pH igual a 4. Como eu acho agora a concentração de H+, sabendo o pH? H+ é a concentração, pressão inversa. Bem, então, se pH é igual a menos log de H+, a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos pH. Então, no caso, nossa concentração vai ser 10 a menos 4 mol por litro de H+. Agora, pessoal, lembra, preciso calcular H+ ao cubo, K1H+ ao quadrado, K1K2H+, K1K2K3. Tudo bem? Então, H+ ao cubo vai dar 10 a menos 12. Tudo bem? 10 menos 4 elevado ao cubo, 10 menos 12. Ka1 H+ ao quadrado vai dar, deixa eu pegar minha colinha aqui, 7,45 vezes 10 a menos 12. O K1, K2, o K3 aqui é o H+, perdão. H+, vai dar aqui 1,24 vezes 10 a menos 12. E o K1, K2,
K3 vai ser 5,18 vezes 10 a menos 15. Agora eu preciso saber a soma de tudo isso, né? Vamos pôr aqui em outra cor. Vamos pôr agora em azul escuro. Isso aqui vai dar o valor de CT, né? Que é h mais ao cubo mais K1 h mais ao quadrado, mais K1 K2 h mais K1 K2 K3. Isso vai dar 9,74 vezes 10 a menos 12. Tudo bem, pessoal? Então, agora é só calcular os alfas. Alfa 0 vai ser 10 a menos 12 dividido por 9,74 vezes 10 a menos 12, que vai dar 0,103. O alfa 1, 7,47 vezes 10 a menos 12 sobre 9,74 vezes 10 a menos 12. Isso aqui vai dar 0,765. Agora, pessoal, o alfa 2 vai ser igual a 1,29 vezes 10 a menos 12 dividido por 9,74 vezes 10 a menos 12. Isso vai dar 0,132 e o alfa 3 vai ser igual a 5,18 vezes 10 a menos 15 dividido por 9,74 vezes 10 a menos 12. Isso aqui vai dar 0,001. Bem, pessoal? Então, esses aí são os alfas. O que vai ser a concentração? Como vai dar a concentração da espécie? Como encontrar a concentração de cada espécie? Vai ser o alfa vezes o CT. Tudo bem? Então, por exemplo, a concentração do ácido cítrico, apresentaria assim, tá? Vai ser igual a 0,1 vezes o alfa 0, que vai dar 0,103 mol por litro. A espécie com 2 prótons vai ser igual a 0,1 vezes o alfa 1, que vai dar 0,0765. A espécie com um próton só, desculpa, zero vírgula um vezes o alfa 2, que vai dar 0,132 mol por litro, e o citrato vai ser 0,1 vezes alfa 3, vai dar 0,0040. 1 mol por litro. Tudo bem, pessoal? E se vocês somarem tudo isso, vocês vão achar 0,1 mol por litro, que é
a soma de todas as espécies. Tudo bem, pessoal? Então, alguns exercícios que podem ser feitos para ácidos polipróticos. Tudo bem, pessoal? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal. Espero que tenham gostado. Pessoal, chegou até aqui, deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Isso é muito importante para o canal continuar crescendo. Sigam também, pessoal, o canal na rede social, Facebook, Blue Sky, Instagram e Threads. Lembrando que eu sou mais ativo no Instagram. Se não me engano, agora o X voltou, né? Tem também a rede X, tudo que é arroba que é sem dúvidas, mas praticamente eu não uso o X. Dúvidas, pessoal, podem ser ou deixadas aqui nos comentários, eles estão abertos para isso, ou através das redes sociais, ou até mesmo através do e-mail que é semdúvidas@gmail.com. Quem quiser e puder colaborar com o canal, o botão Valeu Demais está aberto, está funcionando, está ativo. Vocês podem doar qualquer valor a partir de R$2 e o seu comentário fica em destaque. Lembrando, é apenas uma doação. O conteúdo continua gratuito para vocês. Tudo por hoje, pessoal. Até a próxima. Valeu, tchau.